Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Bife, vamos aí para a segunda aula do nosso curso de domínio e hospedagem de sites. E nessa aula eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, que é o DNS. Então sempre que você for registrar um domínio, contratar uma hospedagem de sites, migrar o seu site de um endereço para outro, pode ser que você se depare com esse termo, DNS e propagação de DNS. Então vamos lá. Aqui no meu painel da HostGator, aí você vai acessar o painel da sua hospedagem de sites. Todas as hospedagens vão ter um endereço DNS. O DNS, ele é realmente o endereço daquele servidor, tá? Isso não tem relação com o seu domínio. DNS é o endereço do servidor, tá? É o endereço lá da empresa que você contratou para armazenar os arquivos do seu site. Então, por exemplo, nós estamos aqui no painel da HostGator, eu vou ir em hospedagem e servidor, e na aula passada nós contratamos um plano M da HostGator. A partir do momento que eu contratei um plano com a HostGator, significa que a HostGator está cedendo um espaço lá no servidor, lá no computador deles, para que eu possa armazenar os meus arquivos. E esse computador, ele vai ter um endereço na internet. Então aqui no meu plano M, eu posso clicar em gerenciar, e aqui eu já consigo ver facilmente qual é o endereço DNS desse servidor, que é NS1162, e são dois endereços. Então, independente de qual empresa você escolheu para hospedar o seu site, ela tem que te fornecer este endereço DNS. E o que você faz com esse DNS? Esse DNS você vai informar lá na configuração do domínio que você contratou, né? Então, eu tenho um domínio contratado aqui na HostGator mesmo. Então, eu vou clicar em domínios. Aqui eu tenho projetos wp.com e eu clico em configurar domínio. Então agora nós estamos trabalhando com configurações do domínio e não configurações da hospedagem de sites. E olha só, a configuração do meu domínio, projetoswp.com, ele está apontando para o meu servidor da HostGator mesmo, NS1162 e NS1163. Eu tenho o meu domínio registrado aqui na HostGator. E se eu contratar uma outra empresa de hospedagem de sites? Eu quero contratar a DreamHost, que é uma outra empresa. Eu vou lá, contrato um plano de hospedagem de sites na DreamHost, mas o meu domínio, ele continua aqui na HostGator. Então, eu tenho que vir aqui em domínio, configurar o meu domínio e alterar o DNS. Clico aqui, alterar plataforma. Vejo se aqui tem a empresa de hospedagem nova que eu contratei. Aqui tem local web, nuvem shop, wallhost, não tem DreamHost. Então eu clico aqui, sem hospedagem, continuar. E aqui eu vou alterar a configuração. Ele já fala que eu vou perder o apontamento para o servidor da HostGator e vou criar um apontamento para outro. Eu vou alterar o DNS do meu domínio. Então eu clico aqui em configurar. Ele fez mais um passo aqui, ele simplesmente voltou para a tela anterior, mas não tem problema. Clico novamente em alterar plataforma, outra vez em outra hospedagem e continuar. E aqui eu vou colocar o DNS lá do novo servidor que eu contratei. Então eu tenho que entrar lá no painel da DreamHost, por exemplo, verificar qual que é o DNS daquele meu servidor e aí eu coloco o DNS aqui, na configuração do meu domínio, tá? Então você tem que entender muito bem o que é configurar um domínio e o que é configurar o seu servidor. Agora eu quero voltar para o DNS que estava antes. Como eu contratei? Bom, eu vou fazer aqui um processo manual e depois eu faço o processo automático para vocês verem. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu domínio, projetoswp.com, e eu quero que esse domínio tenha um DNS apontando para o meu servidor da HostGator. Então eu venho até aqui, hospedagem servidor, plano M, vejo qual que é o meu endereço DNS, pego aqui, NS 1162 e depois só vai trocar para 1163. Agora que eu tenho o DNS do meu servidor da HostGator, que é onde está armazenado o meu site, eu preciso configurar o domínio, seja em qual empresa estiver registrado o domínio. Então, nesse caso, eu vou vir aqui em domínios,
projetoswp.com, configurar domínio e vou colocar o DNS do meu servidor, né? Então, ó, alterar plataforma, outra hospedagem, continuar e coloco aqui. E coloco o segundo também, que vai mudar apenas ó, de 1162 para 1163. E aí basta eu clicar em configurar, ou seja, eu estou pegando o meu domínio, projetoswp.com, e estou colocando o DNS da minha empresa de hospedagem de sites. Aí eu clico em configurar. E pronto, ó, seu domínio projetoswp.com foi configurado com sucesso. Mas essa mudança, ela não é imediata. É necessário esperar a propagação de DNS. Esse é um termo bastante comum também, caso você tenha que entrar em contato com o suporte técnico da sua hospedagem, provavelmente eles vão mencionar isso para você, propagação de DNS. Nada mais é do que um tempo necessário para que toda a rede de internet mundial identifique que agora o seu domínio está apontando para determinado endereço. Essa alteração não tem como ser imediata, né? Vai demorar aí algumas horas, eles informam até 48 horas, mas geralmente 30 minutos, 1 hora, a internet mundial já vai saber que o seu domínio, né, no meu caso projetoswp.com, está apontando para o DNS de determinado servidor, ou seja, está apontando para o endereço de uma hospedagem de sites. Legal? Essa forma que eu fiz aqui, eu alterei o DNS de forma manual. Quando você faz igual nós fizemos na aula passada, registra um domínio e contrata hospedagem de sites na mesma empresa, no mesmo momento, geralmente essa configuração já é automática e você não precisa fazer nada. Você geralmente vai alterar o DNS quando você tem um domínio registrado em uma empresa e contratou uma hospedagem de sites em outro local. Aí você vai ter que configurar o seu domínio para que aponte, né, para o DNS da outra empresa que você contratou. Então, como que funciona a configuração de DNS automática? Quando eu contratei esse domínio, projetoswp.com, eu contratei o plano M da HostGator ao mesmo tempo. Então, quando eu clico aqui, ó, configurar domínio, ele já tem a opção, ó, alterar plataforma. Ele já tem a opção HostGator e ele já vai ter a opção para você alterar automaticamente para cá. Não está aparecendo aqui porque eu fiz a configuração manual, né? Então eu vou reverter agora o processo. Ó, eu vou pegar aqui o meu domínio, configurar domínio e vou alterar plataforma. Vou clicar aqui, ó, vou deixar em sem hospedagem, ó, apenas zona de DNS e continue e configurar. Então eu estou removendo aquele DNS que eu coloquei ali de forma manual para eu ver se eu consigo mostrar para vocês a configuração automática. Lembrando que essa configuração automática é quando você registra o domínio e contrata a hospedagem ao mesmo tempo. Aí você não precisa alterar nada de DNS. Então vamos lá, ó, domínios. Como eu registrei o domínio e contratei o plano ao mesmo tempo, ó, projetoswp.com, configurar o domínio. Aí eu venho aqui, alterar plataforma, clico aqui ó, em HostGator, continuar. E ele já identifica que eu tenho um plano de hospedagem. Então, basta eu clicar no meu plano e eu já estou informando. Olha, o meu domínio eu quero que aponte para esse servidor do plano M e configuro. Então, você não precisa colocar o DNS. Ele já identifica automaticamente. Isso vai acontecer quando você fizer esse combo, né? Registrar o domínio, contrata a empresa de hospedagem ali no mesmo tempo e a própria empresa, nesse caso a HostGator, faz a conexão automática para você, tá? Beleza? Então é assim que funciona o DNS, tá? Então, resumindo, DNS é apenas o endereço do servidor da sua hospedagem de sites. Então, você tem um domínio que você pode ter registrado em qualquer empresa, mas você tem que ir lá na configuração desse domínio e colocar o endereço, colocar o DNS de onde o seu site está hospedado, e aí basta você aguardar a propagação de DNS, aguardar meia hora, 1 hora, para que a internet mundial atualize, né, o novo endereço do seu domínio e o seu site possa ser exibido. Beleza?
Se vocês ficaram com alguma dúvida, na comunidade WP Definitivo nós temos ali uma área de membros onde você pode interagir comigo e com outros membros. Deixa ali a sua dúvida que assim que possível a gente responde e tenta te ajudar. E nos vemos na próxima aula do nosso curso de domínio e hospedagem de sites aqui na comunidade WP Definitivo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!